Olá, turma do sétimo ano. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui aguardando vocês chegarem, né? Eu peço desculpa que nossa aula começaria às 9h30, mas atrasou um pouquinho, já são 9h45. Então, já se passaram 15 minutos aí da aula. Mesmo assim, eu acredito que vai ter condições de a gente fazer o entendimento da aula, né? Vamos esperar aí os nossos alunos chegarem. Eu estava com a turma do sexto ano e me prolonguei além do esperado, tá? Era para a aula de lá terminar às 9h30, porque às 9h30 deveríamos começar com a turma do sétimo ano. E aí teve essa diferençazinha. Eu queria só que vocês colocassem aí para mim, Matheus ou Esther, um ok. Se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa. Aí no final do celular de vocês tem uns símbolos, né? E aí tem um que parece um balãozinho da fala. Vocês clicando nele, vocês vão colocar aí para mim se está ok o som e a imagem, porque se de repente vocês não estiverem me ouvindo, de nada tá servindo, né? Coloca aí para mim se tá ok, ou Esther ou Matheus, por favor. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que é possível a gente fazer, ó. Só digitar aqui. E aí, ó, a gente envia. Ó, obrigada, Matheus. Tá tudo ok, né? Som e imagem. Então, vamos lá. Vocês receberam o livro de vocês, a turma do sétimo ano. É com esse livro aqui que eu estou trabalhando com vocês, né? Então, nós começamos a estudar o capítulo 4, que fala do renascimento. E aí, no vídeo anterior, a gente já começou a entender o que é renascimento e o significado da palavra humanismo, que é totalmente diferente para os dias atuais. Hoje, se nós tivéssemos que falar de humanismo, desse significado da palavra, percebe-se que é diferente. Mas já assistimos à aula anterior, então nós vamos começar a partir do Renascimento italiano. Eu não vou fazer uma revisão da aula anterior, porque vocês têm um vídeo disponibilizado lá no canal, no YouTube, e vocês podem voltar lá e assistir. Mas vamos começar na página 70, tá bom? Eu vou só digitar aqui para vocês a página, para vocês, se tiverem dúvida, poder... Ó, nós começamos aí na página 70. Tem o título, O Renascimento Italiano. Primeira coisa que nós temos que entender, se ele fala de renascimento italiano, então ele já demonstra para nós, ele já nos informa que esse renascimento aconteceu na Itália. Bom dia, Luiz Henrique. E esse renascimento aconteceu justamente na Itália, né? Mas a Itália, ela tem uma característica, ela é uma península, ela tem aquele formato da bota, né? Rodeado por mares, mas ligado ao continente. Essa característica da península italiana faz com que a expansão do movimento siga no sentido da Europa, já que à frente a Itália teria o mapa a desbravar e aí teria uma dificuldade maior. Esse renascimento italiano, então, ele não fica só na Península Itálica, ele consegue subir toda a região e aí ele vai até toda a Europa, chegando a Portugal, a França e aquelas nações, aqueles países que ali se encontram, né? Essa é a primeira parte que eu quero que vocês entendam. A segunda parte é que nesse período do Renascimento italiano, surge uma palavra chamada mecenas. E o que é mecenas? Quem está com o livro, lá no livro, mecenas já está em negrito. E o que é mecenas? O livro diz, é um protetor das artes e das ciências. Numa outra informação acrescentada, mecenas são as pessoas que que pagavam para que um artista pudesse elaborar
a sua arte ou para si, ou para o público, ou para a igreja. Vamos imaginar, normalmente uma pessoa que gosta de pintar, fazer belíssimos quadros, para ela ter aquele material para pintar, a tela, a tinta, o pincel, ou ela tem que ter dinheiro para comprar, ou ela tem que ter alguém que compre e lhe doe, faça um financiamento. Essa pessoa que financiava esse artista é chamada de mecenas e até hoje carrega esse título. Então, se alguém disser fulano é um mecena das artes em Macaíba, fulano é uma pessoa que patrocina, que ajuda os artistas macaibenses. Ficou claro esse significado da palavra mecenas? Coloca aí um ok para mim se ficou ou se precisa repetir. Nessa condição, alguns homens da época se destacam, algumas famílias, melhor dizendo. E uma dessas famílias que mais se destaca é a família Médici, na cidade de Florença. Mas essa família Médici, ela não é uma família nobre. Ela não carrega consigo o título de nobreza, mas ela carrega dinheiro, porque ela é uma família marcada por banqueiros, por burgueses e comerciantes, tá vendo? Então, é uma família rica, porém não é nobre, não tem título de nobreza, não é um marquês, um visconde, né? Tal. Então, essa condição também contribui para esse renascimento. Por quê? É nesse momento que esses homens começam a dizer, olha, eu não tenho título, mas eu tenho dinheiro. Eu estou pagando, então eu vou pagar aqui, minha casa vai ser a casa mais decorada, a minha casa vai ter os melhores quadros pintados pelos melhores pintores da Itália, a minha casa vai ter as melhores obras de arte. Quando você vê esses homens se posicionando dessa maneira, eles estão querendo dizer que vão financiar esses artistas. Então, eles serão mecenas para fazer com que essa arte propague, né? Então, a gente já consegue entender aí o que é que está acontecendo nesse período e como essa arte se espalha. No livro, ele vai dividir esse período que nós estamos estudando em 3 características, em 3 fases. O 300, o 400 e o 500. Não se faz necessário, pelo menos para mim, que vocês decorem tanto esses nomes ou se prendam tantos a eles. Eu quero que vocês entendam esse contexto. Mas aí, nesse 3 períodos, nessas 3 fases, alguns grandes artistas vão se destacando. É o caso de Dante Alighieri com a Divina Comédia, lá no período 300. É um período de transição, como ele chama. Giotto de Bondone, com as suas pinturas. A gente começa a perceber, olhando para o livro, que essas artes, elas têm um certo movimento. Você percebe aí que no Memorial de Dante, embora seja produzido no mármore, parece que o tecido está se movimentando. Nas pinturas, lá embaixo, também. E aí a gente consegue profundidade, diferença de sombra, de luz. Então, são técnicas que nós já vimos que tinham se desenvolvido com o Renascimento e que agora só afloram, né? Já no período 400, a gente vai conhecer Filippo Brunelleschi, que vai ser um pintor e um escritor nesse período. Donatello, que também vai trabalhar como escultor, e aí uma das marcas Donatello é Davi, né? Quando ele começa a esculpir Davi. A gente percebe nessas estátuas, se vocês olharem para a página 72, a proporção do tamanho do antebraço, do braço, do dedo. Tudo isso exige desses cientistas, desses artistas, conhecimentos muito precisos na matemática, na geometria, em ciências que a gente acha que quem pinta ou quem produz arte não precisa saber. Mas nesse período é diferente. Essas ciências, elas afloram
porque já não dá para mim pintar uma obra tão perfeita se eu não conhecer matemática, para que eu possa calcular a distância da boca à orelha, dos olhos, da sobrancelha. Toda essa técnica desenvolvida precisa da matemática, precisa da álgebra, precisa da geometria. Então, esses cientistas aqui, eles não só são artistas, mas eles são bons naquilo que eles fazem e fazem bem feito, porque utilizam diversas ciências para desenvolver a sua arte. Esse é o grande diferencial para esse período que nós estamos estudando. E aí vem depois o período cinquecento, que é um grande período, é o último período aqui do contexto, onde a gente vai conhecer que a cidade de Florença, na Itália, ela perde o seu domínio sobre a arte, mas isso porque outras cidades começam a florescer, a incentivar, outros mecenas vão surgindo em outras partes, e aí esses homens da Florença não são mais os únicos. Esse é um grande ponto para a gente entender esse período cinquecento, que é o período da expansão do Renascimento. E aí a gente começa a conhecer um dos artistas muito marcantes aqui, é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, com o retrato da Mona Lisa, a Última Ceia, até hoje são reconhecidos como um referencial quando se fala da pintura renascentista, né? Mais à frente a gente vai conhecer também Michelangelo e um pouquinho de Rafael Sanzio. Olha, pessoal, vocês certamente já ouviram falar nas Tartarugas Ninja, não é? Aquele desenho animado. Então, as Tartarugas Ninja, quem consegue lembrar o nome aí dos 4 da Tartaruga Ninja? Os nomes deles 4 fazem referência a esse período renascentista. Coloca para mim se vocês lembram o nome dos personagens da Tartaruga Ninja. Certamente os nomes que eu citei aqui têm alguma ligação com eles. Mais à frente um pouco, já na página 75, nós vamos começar a conhecer a expansão do Renascimento. E aí o livro vai nos dizer que esse Renascimento chegou a Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a França, Holanda e a Alemanha. Então essa expansão do Renascimento fez com que toda aquela Europa conhecesse uma nova fase marcada pela cultura, né? E aí essa cultura vai se explorar também na literatura. Alguns textos escritos são até hoje referência no mundo da leitura, como é o caso do Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel, que fazia a ideia uma reflexão sobre o governante. Para Maquiavel, ele vai dizer que os meus justificam os fins, melhor dizendo, que os meus justificam os fins. Ele quer dizer, olha, para um príncipe se manter no poder, tudo que ele faz é válido, porque o objetivo final é que prevalece. Mas não é assim que pensamos tanto, mas Maquiavel vai defender essa tese. Vai também ter aí Miguel de Cervantes com o livro de Dom Quixote, que faz uma ironia muito forte ao período medieval, o período da cavalaria, e também Tomás Moros, que vai escrever Utopia. Moros começa a escrever uma ilha imaginária, onde a sociedade era justa e fraterna, mas não porque existia um juiz, e sim porque as pessoas daquela sociedade agiam conforme a justiça própria. Olha, o que não é bom para mim, não é bom para o outro, eu não vou fazer. Mas essa sociedade de Tomás Moros é conhecida como utopia. É uma coisa que, por mais que você queira que exista, não existe. É imaginária, né? Esses são 3 no campo da literatura, mas há também um destaque muito grande para o campo da ciência, com o Renascimento. E aí o livro mostra aqui Nicolau Copérnico e vai mostrar também Galileu Galilei, que vocês já devem ter ouvido falar. Em algum momento vocês já ouviram falar de Nicolau
e de Galileu Galilei. Qual é a tese de Nicolau? Nicolau começa a estudar todo o universo e Nicolau vai falar que o universo, o planeta, ele está marcado pelo heliocentrismo. Esse heliocentrismo é o Sol no centro do sistema planetário e todos os outros planetas girando em torno do Sol. Mas essa tese de Nicolau vai de frente à tese da igreja, quando a igreja dizia que o que existia mesmo era o geocentrismo, onde a Terra era o centro. O Sol e a Lua é que giravam em torno da Terra. Essa tese de Nicolau muda todo o contexto científico da época. Mas Nicolau segue, porém, não é que ele não prove, ele tem lá seus dias e acaba morrendo em 1543. Aí Galileu Galilei, que é amigo e estudante de Nicolau, ele tenta provar a tese de Nicolau. E aí Galileu, ele desenvolve o telescópio. Com o uso do telescópio, Galileu começa a observar, né, a observar aqui o planeta, a nossa galáxia, e aí ele vai vendo que a tese de Nicolau estava certa. Nós vivemos sobre o heliocentrismo. A Terra não é o principal planeta, não. E o Sol não gira em torno da Terra. É o oposto. O Sol é que faz com que o sistema todo circule. Mas a igreja não aceita a tese de Galileu. E aí passa a persegui-lo. E ele então vai a julgamento. Para escapar da morte, Galilei nega a sua tese. Não, tudo bem. Se é para morrer, eu prefiro negar. E aí ele vai negar a sua tese. Muito tempo depois é que é comprovada que a tese de Nicolau com a tese de Galileu eram as teses verdadeiras, que são as que estão vigorando até os dias de hoje, em que a Terra não é o único planeta e que não gira tudo em torno dela, ao contrário, né? Nessa condição, Galileu Galilei hoje é considerado o criador da física moderna. No livro de vocês tem uma sugestão de um vídeo para vocês assistirem, muito bom. Eu vou marcar uma sala de vídeo e vou colocar a sugestão dos vídeos para vocês assistirem, que vai mostrar aí, tem os vídeos Gênios da Ciência, de Galileu, que tem uma duração pequenininha, 2 minutinhos, mas que dá para a gente entender bem essa tese dele, tá certo? Essa é a segunda parte do nosso assunto, do Renascimento. Mas eu estou vendo aí que vocês não colocaram aí se tiveram dúvida, se ficou claro, se eu falei rápido demais, se precisa retomar alguma coisa. Se tiver alguma colocação desse tipo, coloca para mim nos comentários que eu vou saber. Esse é o objetivo da aula ao vivo, é que a gente possa trocar essas informações, né? Saber na hora do vídeo como vocês estão entendendo o assunto. Se não, coloca pelo menos um ok, que aí eu vou saber que está tudo ok. A nossa atividade de hoje vai estar na página 79 do livro, né? Então, a página 79 vai trazer uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem e vai também trazer uma outra atividade. Perdão, pessoal, só essa mesma, na página 79, tá? Deixa eu acrescentar uma outra informação para vocês que eu só me lembrei agora. Ó, uma coisa que a gente tem que considerar é que para essa expansão cultural na Europa, quando se fala de literatura, a invenção da imprensa por Gutenberg foi o grande diferencial. Com a imprensa, foi possível produzir em grande quantidade e num tempo menor vários livros. Antes da imprensa, a escrita do livro ocorria no modo copista. Os monges copistas lá dos mosteiros medievais
Ficavam todos dentro de uma sala e cada um copiava uma página. Então levava-se vários dias para produzir um exemplar de um livro. A imprensa de Gutenberg, ela quebra essa regra, porque ela agora consegue produzir uma só página, né, uma só página, várias vezes, gerando um volume grande de livros em pouco tempo. Então, essa imprensa de Gutenberg mudou completamente esse cenário aqui. É um fator que eu tenho que deixar para vocês, porque é importantíssimo considerar nessa evolução do Renascimento. Pessoal, aqui para mim já está 9 horas, perdão, gente, 10 horas e 10 minutos. Então, eu tenho que encerrar aqui com vocês para começar com a próxima turma, que é a turma do 8º ano, né? Mas eu só gostaria de saber, antes de encerrar, ficou dúvida? Tem alguma coisa aí para perguntar? A turma do 8º ano vai entrar na próxima aula. Esse vídeo vai estar disponível para vocês lá no canal do YouTube. E aí vocês podem voltar lá, se preciso for, para tirar alguma dúvida. Podem também me fazer perguntas pelo WhatsApp, aqui mesmo nesse momento, contanto que eu possa auxiliar vocês. Esse é o objetivo da videoaula. Alguma coisa? Se não, eu fico feliz por ter encontrado vocês. O número de alunos foi baixíssimo, pouco, muito pouco. Provavelmente porque o pessoal mudou um pouquinho os hábitos. Tem gente que vai dormir muito tarde e não consegue acordar a tempo da aula. Talvez também porque não tenha a internet disponível. E aí eu estou optando pelo Facebook, porque algumas operadoras usam o Facebook de forma gratuita, isso já ajuda um pouco, né? Outros talvez o celular não esteja em casa, e outros talvez que não está mesmo afim, não quis, né? Não quis. Então tem também esse grupo de pessoas. Verdade é que o meu objetivo é fazer o melhor para vocês. Se não deu certo, eu ainda vou continuar tentando, acreditando que se tem algo que muda a sociedade é a educação. E por acreditar na educação é que eu me esforço para fazer o melhor por vocês, sabendo que muitos alunos de escola privada estão à frente. Nesse momento houve um distanciamento muito grande entre a escola pública e a escola privada, porque o aluno da escola privada está conseguindo ter suas aulas e o aluno da escola pública não. Então, pensando nessa disparidade social, foi que eu me prontifiquei a fazer o melhor por vocês. Então, eu quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada de coração. Fiquem bem, tenham calma, tenham fé, acreditem em Deus e tudo isso irá terminar e nós vamos recomeçar a nossa vida normalmente. Um beijo para vocês e até breve.